Agora vai começar. Foi. Uhum. Vale. Só para situar vocês, tá? A gente já entrou na abinha de República, nossa última aba, que é uma grande aba, a gente vai ficar em República até o final do nosso cronograma, né? Porque, bem, a gente ainda está nesse período, então a gente vai chegar na atualidade dentro ainda da República. Por enquanto, né? A gente não sabe o que vai ser nos próximos anos. Mas, enfim, vamos começar com a República Velha, a Primeira República. Eu coloquei tudo esses dois nomes, às vezes três nomes aqui, porque pode aparecer na prova de vocês dessa forma, né? Primeira República, República Velha, a gente vai ter outros nomezinhos, né? República do Café com Leite, República da Espada, que são coisas mais específicas, mas tudo isso, todo esse período pode aparecer para vocês com essas diversas denominações. Então a gente tem que estar sempre atento para nos localizar, pelo menos, né? Eu sempre coloco as datas, mas mais para vocês se localizarem do que para decorar, ok? Certo. Nossa primeira aula, então, vai ser da República da Espada. Eu coloquei República do Café com Leite também, porque talvez a gente entre um pouquinho nela. Mas a República da Espada em si já é algo bem denso, bem complexo. Então talvez a gente fique um tempo aqui. Só relembrando, né, gente? A gente sai de um período... Fale! Quem falou? A gente tá na primeira aula de República? Primeira aula de República. Deixa eu voltar aqui. Tem como botar no chat os outros nomes que chamavam, porque eu não consegui copiar a tempo. Não, tá aqui, ó. República Velha. O slide vai ser postado todo no Classroom, como sempre. Eu estou gravando a aula também através do Meet, né? Que a gente finalmente conseguiu um jeito de gravar através do Meet. E daí também fica registrado. Mas todos os nomezinhos que vão aparecer, eles estão aqui ou nesse slide, República Velha, Primeira República, ou nos próximos, né? Então não se preocupa em relação a isso, certo? Tranquilo? E no andar da carruagem, esses nomes vão ir fazendo sentido, tá? Essas subdivisões. Então, assim, não se preocupem tanto em decorar, porque uma vez que vocês entenderem, vocês não vão precisar decorar mais. Vai ser só sucesso. No momento que vocês lembrarem que teve um período que foi governado pelos militares, vocês vão associar com a República da Espada, porque é justamente o símbolo do exército. Depois vocês verem da economia do café com leite, vocês vão entender por que é a República do Café com Leite, por aí vai, entendeu? Mas fiquem tranquilos que esses nomes vão aparecer muito ainda, não vai ser só nesse slide aqui. Eu preciso saber quanto tempo durou cada um. Exatamente, ninguém vai te perguntar na prova, assim, quanto tempo durou a República tal, quantos anos o presidente X ficou no poder. Isso as provas não costumam perguntar. Mas eu costumo colocar as datas mais para vocês se localizarem, né? Para vocês saberem quando que aconteceu, qual foi pelo menos a ordem, porque daí consegue organizar um pouco melhor o pensamento, a cabeça. E pelo menos eu prefiro assim. Da mesma forma que às vezes é bom tu ver uma imagem para tu entender o que está acontecendo, tipo, tem pessoas que aprendem muito mais visualmente, né? É bom tu também ver assim a linha do tempo para tu saber localizar onde está cada coisa. É importante tu saber os motivos, as características, mas saber onde cada coisa está já é importante também. Ok. Mas então, tá. A gente teve um período bem extenso, a gente teve várias aulas de império, né? A gente falou do primeiro império, do período regencial, do segundo império, como é que as coisas começaram, como é que as coisas terminaram. E na última aula a gente viu a crise do império, como é que esse governo, né, que a gente chama de Império do Brasil, regido pela família real do Pedro II, deixou de reger o Brasil. Como é que eles deixaram de ter poder político, como é que eles deixaram de ter tato em relação às classes média, altas, elites, os militares, e como é que os militares tomaram de fato poder, né? Por que eles tomaram de fato poder? E aqui, a partir de 1889, a gente vai ter a República. A gente chama esse período de República Velha de Primeira República, porque em 1930 vai chegar um cara novo no pedaço, um cara chamado Getúlio Vargas, que é muitíssimo importante, a gente vai também passar várias aulas falando dele, e ele vai mudar tudo que está acontecendo aqui. Então, a gente fala que a República Velha começou em 1889 e foi até 1930. Ali, 41 anos, mais ou menos. Ok? Mas a República Velha em si, a gente quebra ela em duas. Que é a República da Espada, esses primeiros anos. E a gente chama de espada porque ela vai ser regida pelos militares,
vai ser um governo militar, e depois a República Oligárquica ou República do Café com Leite, que vai de 94 até 1930. E ela vai ser chamada assim porque não vão estar mais os militares no poder, mas sim os civis, os políticos que não têm uma carreira militar necessariamente. Oligárquica, porque quando a gente fala em oligarquia, são grupos muito pequenos no poder. Nesse momento, são grupos muito ligados à produção justamente do café e do leite que vão estar no poder. Então, quando é oligarquia, quando a gente fala em oligarquia, são grupos pequenos no poder, certo? Professor Eduardo, se quiser falar alguma coisa, Tá. vai me interrompendo. É interessante lembrar que a proclamação da República ela foi um golpe militar, né? E a partir desse golpe, então, tu tem ali tem várias alas militares no governo, né? Tem um pessoal que é ainda lá da Guerra do Paraguai, que vai apoiar o Deodoro da Fonseca, que vai ser o primeiro presidente, efetivamente, do Brasil, e vai ter um pessoal que vai apoiar mais o vice dele, que daí é um pessoal que um pouco mais jovem que estudou em escolas militares, que antes, como vocês lembram das outras aulas, o exército tinha um exército e tinha a Guarda Nacional, né, que era quem fazia a segurança do território brasileiro. E era então, como é hoje, o alistamento era obrigatório, tinha os sorteios, né, para ir para as guerras e tudo mais. E era para dessa forma, que vai mudar um pouco depois, né? E sobre. Eu ia falar uma coisa, esqueci. Pode continuar. Certo. Só fazendo um comentário aqui bem contemporâneo, né? Hoje em dia tem aquelas pessoas que são marcelosistas do Brasil Imperial ou de algum outro tipo de governo anterior, né? E um dos motivos, uma das justificativas para esses monarquistas criticarem a República é justamente o fato de que a República começou com um golpe militar. Eles falam, a República começou com um golpe militar, então não tem legitimidade, a gente deveria voltar à monarquia. Como se a monarquia fosse muito legítima. Mas a gente tem que lembrar, né, gente, que monarquias não são governos que acabam porque um imperador quis, na maioria das vezes, né? A grande parte das monarquias acabaram justamente porque alguém foi lá e depôs esse governante. Então é muito improvável que tu tenha alguma monarquia que acabou que não seja por um golpe militar, ou por uma revolução, ou por algum movimento armado. Então não é um fato exclusivo do Brasil a gente ter uma monarquia acabando com violência, né, com participação de forças armadas, né. Isso acontece em muitos momentos históricos, né? Não só para o Brasil. Geralmente tu tem uma ruptura assim quando tu tem um colapso, alguma crise, alguma coisa, né? Que gera insatisfação, e daí vai alguém lá e derruba quem está no poder, né? Até nesse momento, o Império Brasileiro está tão fragilizado que tu não tem apoiadores do governo, né? Tu não tem uma guerra civil, por exemplo, de gente que queria monarquia e gente que queria república. Os militares simplesmente depõem o Dom Pedro e eras isso, acabou. Certo? Isso aqui. Galera, esse período aqui chamado de República da Espada, esses primeiros 5 anos do período republicano, ele ainda assim ele é dividido em algumas partezinhas. E não é exatamente uma coisa muito relevante, mas é interessante a gente ver porque as provas tendem a fazer pegar-ratão. Então vocês têm que pelo menos saber do qual governante eles estão falando em qual momento. A gente vai começar com o governo provisório, e esse governo provisório depois vai dar lugar ao governo oficial. Ambos esses governos vão ser governados pelo Deodoro Fonseca. Então, o que a prova pode fazer é tentar te dizer que no governo provisório era um outro presidente e depois o Deodoro vai assumir. Não. No governo provisório já era o Marechal Deodoro da Fonseca. E após isso a gente vai ter o governo oficial dele, que vai durar alguns meses. E após isso a gente vai ter o Marechal Floriano Peixoto, que aí sim vai governar durante alguns anos. Eu errei aqui, tá, pessoal? Não leve muito em consideração 1821 a 1894, é 1891, tá? Então, o cara não governou tanto tempo assim.
Eu acho importante pontuar também que tem, por que tem essa transição, né? Porque não tinha um projeto pronto de república, não era uma coisa assim. Ele chegou lá, uma deixada da você que vamos proclamar a república e vai ser assim. Não, tinham vários grupos políticos e estava tendo uma discussão sobre como deveria ser o Brasil a partir dali, né? Começou a se formar uma tentativa de formação começou a ser feita da identidade nacional, né? Então a bandeira do Brasil que vocês conhecem hoje com aquele lema Ordem e Progresso é dali. Ela foi feita uns 3 ou 4 dias depois da proclamação da República, né? Inclusive, uma curiosidade, as estrelas que ficam na bandeira, elas estão posicionadas na mesma posição que estava no dia da proclamação da República, né? Foi um astrônomo que fez, aquelas que representam os estados, né? E, enfim, também teve um processo de nacionalização dos estrangeiros, né? Todo mundo que era estrangeiro que estava no Brasil até 1879, no dia da proclamação, podia requerir para continuar com a sua nacionalidade de origem, mas se não fizesse isso, seria naturalizado brasileiro, obrigatoriamente depois disso, né? Então teve um esforço assim para formar uma identidade, para que essa identidade fosse também reconhecida depois, né? Porque além de proclamar uma república, essa república tinha que ser reconhecida pelo exterior, por outros países, né? Só comentário sobre governos provisórios, tá? O governo provisório não é uma exclusividade desse período. Basicamente, todo momento que tem uma ruptura, uma mudança muito drástica, vai ser instituído um governo provisório, né? Porque essas rupturas, elas, via de regra, não são esperadas. Tu não está esperando que vai mudar drasticamente do dia para a noite. Mas muda. Algum militar vai lá, dá um golpe, as coisas se alteram. Então, no início, é totalmente normal que tu vai ter um governo provisório que vai reger certas diferenças, né, de um governo normal, e depois tu vai eleger um cara, tu vai organizar a coisa toda, vai fazer uma nova Constituição. Né? Isso acontece aqui, isso acontece lá na era do Vargas, e depois do Vargas, no golpe militar de 74, e daí depois também na redemocratização. É bem comum quando há rupturas. Né? Mas enfim, professor Eduardo. Tá, deixa eu só abrir meu arquivo aqui com as anotações. Tá, então, nesse contexto aí, tu tem pessoas que apoiavam, então, o Deodário da Fonseca, e tinham, então, as que apoiavam o Floriano Peixoto, tá? Pessoas militares, no meio militar, que estavam inseridas no aparelhamento do Estado. Os apoiadores do Deodoro, então, eles eram veteranos da Guerra do Paraguai, e eles ajudaram a derrubar a monarquia para salvar a honra do exército, só que, propriamente, eles não tinham um projeto para o Brasil. Eles só não queriam que o exército fosse tão escanteado, eles queriam que ele tivesse um papel maior no desempenho dentro do país. E os do Floriano, apesar do Floriano não ser positivista, eram militares positivistas porque eles eram mais jovens e eles estudaram, né, na escola militar. E dentro da escola militar, então, se recebeu essa educação mais voltada para o positivismo, que era uma corrente da época e que vai influenciar, inclusive, outras constituições, né? Não sei se vocês já estudaram a Revolução Francesa em História Geral, mas tu tem, né, a Declaração Civil, como é que é o nome? De Direitos do Homem e do Cidadão, alguma coisa assim. Tu tem também a Declaração dos Estados Unidos, né, que é uma declaração com um viés positivista. Essas vão ser bem antes, né? Essas são no século XVIII, em 1700 e pouquinho. A da Revolução Francesa é em 1789, né? Mas tu tem a inspiração delas, tanto que o Brasil ele vai se chamar depois, mais tarde, depois da elaboração da Constituição, Estados Unidos do Brasil, justamente pela influência dos Estados Unidos, né, nesse processo e na política, enfim, em geral. Eu já falei para vocês da bandeira, né, que tem ali escrito ordem e progresso, e esse é um lema positivista, né? A ordem, ela quer dizer preservar aquilo que é bom, e o progresso é ir para frente, né? Então, o positivista nunca vai para trás, ele sempre vai para frente. Então, ele tira o que é ruim e vai para frente. A República, então, ela deveria ter ordem e progresso, por isso esse lema está ali. O progresso significa a modernização da sociedade através da ampliação de conhecimentos técnicos, de industrialização e de expansão das comunicações. Né? Então, esses militares aqui, apesar deles
terem suas divergências, eles estão inseridos no mesmo meio, que é do Estado, né? E eles vão divergir, então, com um outro grupo, que é esse de liberais, né? Os liberais vão ser basicamente esses cafeicultores, que são pessoas que vão estar inseridas na política até depois, elas estão antes, né? Vocês lembram que ali no final do Império, a principal monocultura era então o café, né? E as pessoas que tinham essa posse de terras e que plantavam café com a mão de obra escravizada, elas eram pessoas que tinham muito dinheiro, né? Porque tu precisava fazer empréstimo, enfim. E daí vão ser essas mesmas, né, pessoas com dinheiro e com poder político, né? Deixa eu ver. E vão ser esses mesmos liberais, então, que vão convocar depois a Assembleia Constituinte, porque eles vão ficar com medo dos militares, porque os militares eles se propõem a fazer uma transição através de uma ditadura, né? Eles querem implantar uma ditadura e essas pessoas, enfim, não veem isso com bons olhos. E tu vai ter também o grupo dos positivistas, que inclusive vai ser aqui no Rio Grande do Sul vai ser isso aí. Não sei se vocês já ouviram falar no Júlio de Castilhos, que foi um dos governadores do Rio Grande do Sul. Na época se chamava presidente da província, né? Se chamava presidente porque justamente tu tinha se fez um esforço de equiparar, né? Antes a gente vai falar disso depois, mas tu tinha antes o poder do monarca, que estava acima de todos, mas agora não, agora vão se criar os três poderes, e então é para eles terem uma certa autonomia no Estado e se equiparar ao poder da União, né? A princípio. E Profe, bom, alguém por que República da Espada? porque o Deodoro e o Floriano eram militares e eles tinham as espadinhas deles lá. Daí, como vai ser um Ah, era o governo... tempo que os militares, tipo, andavam de cavalinho e brigavam de espadinha? Isso. Ah, entendi. Eu acho que é isso. Não sei se eu falei da Revolução Francesa. Não sei se eu ia falar mais um. Não sei se eu bater um comentário. Não, a princípio era isso mesmo. Mas só para ressaltar que até hoje, né, a espada ela é um símbolo dos militares e nas cerimônias e tal, toda essa indumentária antiga ela ainda é usada, né? O pessoal ainda se veste, às vezes, com umas roupas muito antigas, umas roupas muito elaboradas, que obviamente não é o que tu usa em batalha hoje em dia, né, caso tu vá para a guerra, mas é uma questão cerimonial, né? E naquela época ainda mais, porque eles de fato utilizavam isso em batalha ainda. Eles tinham armas de fogo, mas eram umas armas bem rudimentares, né? Aquilo que tu dá um tiro e passa meia hora recarregando. Então, tu tinha que ter alguma outra coisa ali em mãos para se garantir. E outra coisa que a professora Eduarda falou que é bem interessante, Júlio de Castilhos, porque se alguma vez vocês foram para Porto Alegre, vocês sabem alguns dos nomes dos caras que vão aparecer nas próximas aulas. Porque até aqui mesmo, em Cachoeirinha, Gravataí, sabe? Essa galera é nome de rua, nome de cidade, a fuzel. General Flores da Cunha. Sim, o Flores da Cunha. O Flores da Cunha foi o cara que governou o Rio Grande do Sul na época do Getúlio Vargas. Ele inicialmente ele era amiguinho do Getúlio, depois ele virou rival do Getúlio, teve várias tretas, várias fofocas. E até o Marechal, que é o Mascarenhas de Moraes, que muitos, não sei se vocês conhecem o colégio, se alguém aqui estuda lá no colégio, ele foi um dos marechais que lutou na Segunda Guerra Mundial pelo Brasil. Então, uma galera que vocês vão ver bastante nas próximas aulas, tá na nossa vida, assim, diariamente, assim, a gente vê nas ruas e tal. E Certo? o professor, isso tava, tipo, pode ser uma pergunta tosca que eu vou fazer agora, mas isso tava acontecendo no Brasil inteiro, né? Como assim? Tipo, essa República da Espada era algo que tava acontecendo no Brasil inteiro, né? Sim, eles eram presidentes. Tipo, o Deodoro era presidente, o vice E dele... tinha,
E tinha alguma diferença, assim, de como isso funcionava de região para região? Ou era tipo, galera, é isso, o Brasil inteiro seguindo isso e é isso aí? Até então, ainda tinha a configuração de império, tá? Isso só vai mudar depois com a Constituição, porque a Constituição vai determinar o que vai se tornar a ser o que é mais ou menos hoje por estados, né? Então, tem estados que têm uma autonomia um pouco maior, né? Eles podem tirar empréstimos, eles podem se organizar militarmente, que é a hora que eles queriam, né? Porque essa elite que está ali de cafeicultores, ela precisa disso para conseguir ganhar dinheiro, porque eles estão na política e daí eles querem exportar o café. Aí tem a questão das taxas, eles querem taxar, né? Então tem uma série de decisões que elas vão de encontro com a economia que vai ser de interesse dessas pessoas, né? Por isso esses debates, e daí vai... Também tem monarquista no meio, mas a gente não falou deles porque eles não são muito... só um pessoal meio amargurado, assim. É relevante a tua pergunta porque nas outras vezes que teve uma grande mudança assim, né, como por exemplo quando foi da colônia para império, a gente teve mudanças, mas foram mudanças muito concentradas, né? Tipo, mudou realmente para quem vivia na capital. Para quem vivia em outras partes do Brasil, mudou pouco ou demorou muito para chegar essa mudança. Se não me engano, aqui no Rio Grande do Sul, só a notícia de que tinha deixado de ser colônia e virado império demorou semanas para chegar. Então, é algo que naquela época era muito mais descentralizado. E quando mudava, mudava muito lentamente. Assim. Aqui já não, aqui a gente já vai ter, no final do período imperial, um Brasil bem mais unificado. Então, quando muda a coisa aqui, realmente, essa mudança vai para todos os cantinhos. Mas, claro, que nem o professor Eduardo falou, vai demorar um pouco, uns 2 anos, né, porque a Constituição é de 91, para as coisas de fato se organizarem com essa nova roupa. Nesse momento, aqui em 89, eles vão mudar, mas beleza, como é que a gente vai mudar? Então, eles vão primeiro tentar se organizar nesses 2 anos. Ok. Então, galera, começando aqui com o Marechal Deodoro da Fonseca. Esse foi o cara que deu o golpe, ele foi o cara que assumiu inicialmente, e ele vai ter algumas características que é importante a gente falar. Ele primeiro, talvez caia na prova, é uma questão um pouco mais econômica, né? Ele vai ser responsável pela política do encilhamento. Quem vai tocar essa política vai ser o ministro da Fazenda dele, o Rui Barbosa, que é um político muito importante, e também é nome de rua, nome de cidade, e por aí vai. Basicamente, o que foi o encilhamento? O encilhamento foi uma política de empréstimos a juros baixos para pequenos comerciantes, né? Pequenos e grandes comerciantes. E essa política, ela vai ter muitos problemas, porque boa parte do cerne dessa ideia era tu imprimir moeda. E quando tu imprimir moeda, se tu faz isso de uma forma meio descontrolada, isso gera inflação e gera uma crise em decorrência disso. Então, o encilhamento, ele vai começar com muita pilha de muita gente. O Rui Barbosa vai botar muita pilha nesse movimento, mas logo vai se ver que só vai aumentar a crise econômica que já tinha, e isso acabou caindo por água abaixo. E mandou uma mensagem aqui. Acho que a Jennifer quer fazer uma pergunta. Pode fazer, abre o microfone e escreve aí. Ô, Sor, tipo assim, tu falou da questão da moeda. É por isso que não, tipo, tem muita gente que faz aquela pergunta, eu sou uma das pessoas, tipo, por que que não imprime dinheiro se tá faltando dinheiro? E é por isso que não imprime dinheiro, porque senão a inflação vai lá no alto? Sim. É bem isso mesmo. É que isso desvaloriza a moeda. É que assim, a lógica é que quando uma coisa ela é mais difícil de encontrar, ela é mais cara. Portanto, ela tem, tipo, tu vai ver, por exemplo, um diamante. Um diamante só é caro porque tu não encontra um diamante em qualquer lugar, né? É muito difícil de achar e o processo, né, é demorado. Mas areia, por exemplo, é um negócio que tu tem em qualquer lugar. Água é um negócio que tem em qualquer lugar, então vai ser muito barato. Né? Mesma coisa com dinheiro. Se tu tem muito dinheiro, o dinheiro vai se desvalorizando. Se tu tem pouco dinheiro, a moeda sabe o que está acontecendo agora. A gente está vendo arroz a R$ 40 no mercado, por quê? Começaram a imprimir dinheiro demais também, né? Tem outros motivos, mas, enfim, governo de militar com ministro que não sabe governar isso.
Ah, não, mas o Paulo Guedes é quadro Esse é o Paulo técnico. Guedes do Leonardo da Fonseca. Paulo Guedes é massa. Mas, prof, isso daí tem, tipo, a ver agora com esse... Eu pensei, quando o professor falou sobre inflação e tal, e impressão de dinheiro, eu pensei nas notas de R$ 200. Exatamente isso. Subiu a inflação também por conta disso, né? E daí, como tem mais dinheiro e a moeda vai perdendo valor, as coisas vão ficando mais caras, né? A gente vê isso em outros períodos da história também. Mas enfim. Que, aliás, eu nunca toquei nessa nota, até hoje. Eu Só vi em já foto. vi essa nota de R$ 200, mas não era minha, era de outra pessoa. Tipo, eu fui sacar o dinheiro pra outra pessoa e aí eu vi. Tipo, a primeira vez que eu vi, deu até vontade de tirar foto, postar no Face, marcar toda a minha família, mas aí não deu. É curioso aí da moeda de 200 pila, porque tem muitos motivos pelo qual essa moeda, fazer essa nota foi meio errado, assim, tipo, tinha uns problemas lá que, assim, motivos econômicos não tinham o suficiente para tu fazer essa nota. Mas beleza, foi feito. E teoricamente os motivos é pelo que agora a nota de 100, de 50 valem menos, então as pessoas teoricamente estariam lidando com valores mais altos e daí isso facilitaria. Mas, né, isso é das justificativas. Mas isso não precisa olhar para a nota de 200 para a gente ver isso, né? Quem, não sei quanto vocês têm de idade, assim, mas hoje em dia não existe uma nota de 1 pila. Não sei se vocês já Nossa, viram nota nota de de 1 pila. saudade. Não existe mais, porque tu não utiliza mais esse valor. Tudo tá mais A moeda caro. de Antes, centavo. mais de 1 centavo. Tu não utiliza mais valores tão pequenos. Tudo custa mais de 1 pila. As lojas de 1,99, elas se popularizaram nos anos 80, nos anos 90, porque tinham coisas que valiam realmente 1,99. Hoje tu não compra mais nada com 1,99. Então não tem porque tu usar essa nota, não tem. E daí o nome ficou só na cultura popular, né? No nome das lojas mesmo, né? Mas isso aí é trilouco. Porque lá no centro de Cachoeirinha, lá na Cachoeirinha, tinha uma loja que era R$ 2. Se chamava R$ 2. E aí lá perto foi uma loja de R$ 1,99. E a loja de R$ 1,99 quebrou a loja de R$ 2. E tipo, a loja de R$ 2 chegou a falir. Por causa de 1 centavo. Claro, É, o nome isso é disso psicologia. isso, memória afetiva. A gente olha uma loja de 2 pila e a gente fala, é uma loja de 2 pila, mas quando a gente olha uma loja de 1,99, vai na nossa lembrança lá atrás e a gente entra dentro dela. Pior que isso é real Ô, Sir, psicológico, porque quando tu falando coloca disso, algo, tipo, esse troço aí é de 999 com 99 centavos. O teu cérebro, ele entende que é menos do que 1.000. E tu fica mais inclinado a comprar. Isso é meio bizarro, mas acontece. sim, Sir, E, tipo, eu trabalho em loja, né? Daí uhum, eu sempre me pergunto, por que que tudo que vem? Porque vem umas placas e a gente tem que riscar. Não sei se as pessoas sabem como funciona. E daí tu uhum. risca de caneta preta, tipo, todos os números vêm 8, menos o final que vem 99 centavos. Eu ficava, tipo, por que que não, tipo, não põe R$ 40 ao invés de 39,99? É porque as pessoas se enganam e acham menos, entendeu? Tipo, é tudo lógico. Eu fiquei, meu Deus, que loucura isso. Puro psicológico. Mas um comentário sobre a questão da inflação e da loja de 1,99. Hoje virou muito mais famoso tu achar essas lojas que tem 10 no nome. Tudo 10, Mega 10, tudo por 10. Por quê? Porque já é um valor mais acessível para as pessoas, é um valor pequeno, né, que as pessoas veem. Hoje com 99 tu não compra nada, mas 10 já é algo que tu consegue comprar alguma coisinha. Uma Mas roupa enfim, descartável? Sim, mas é, compro. roupa de papel, mas tu Quatro acha, para né? trás. Ai, ai. Mas e nessa época isso fazia sentido porque ele estava tentando, o ministro, no caso o Rui Barbosa, que era esse ministro da Fazenda do Eduardo Fonseca, tentando incentivar que as pessoas abrissem empresas, né? Dentro dessa lógica de, industrialização, esse pensamento positivista que a gente estava falando, né? E de comércio. Então, e é por isso, inclusive, que isso tem esse nome, que é encilhamento, né? Não sei se vocês já viram em filme, coisa assim, aquele Jockey Club que tem os cavalos que a gente aposta. Quando tu bota um cavalo lá dentro, tu encilha ele, né? É por causa disso. E daí a aposta, nesse caso, seriam as ações que as pessoas estão colocando, estão comprando ali. A aposta é na empresa, né?
Então, é mais ou menos isso. Também vai É. ter a criação de várias empresas fantasma, porque ficou muito fácil tirar empréstimo nos bancos para criar empresa. Então as pessoas faziam o quê? Elas iam lá para criar a sua empresa, sua sociedade anônima, que é uma empresa que é dividida por ações, né? Que são essas que estão em voga no momento. E elas vão registrar uma empresa fantasma e vão pegar o dinheiro e sumir. Aí aconteceu bastante. Isso também vai contribuir para a crise depois, né? Porque vai gerar muita dívida. Isso tudo como é que é? Uma bola de neve que vai crescendo até uma hora ela explode, sabe? Então, por isso que aconteceram as grandes crises lá em 29, agora em 2008 também. Claro, tem características diferentes, mas a inflação normalmente ela vai explodir em algum momento. Mas tá, né? Vamos seguir um pouquinho aqui. Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai ser conhecido por essa política de encilhamento. Ele também vai focar bastante no agronegócio, ele vai negligenciar um pouco a questão industrial. Roberto Floriano Peixoto, eu sempre confundo o nome dos caras. E o Deodoro, vai ser o que vai convocar a Constituinte de 91. Interessante, antes da gente falar da Constituição de 91, falar que ela foi uma Constituição promulgada e não uma Constituição outorgada. E esses termos são legais porque a gente sempre utiliza eles para falar dessa Constituição, principalmente na Constituição de 24, que foi uma Constituição outorgada. Outorgada é quando tu cria uma Constituição e tu não submete ela a alguma votação, ao Congresso, ao Senado, enfim. Tu só cria a Constituição e diz, essa aqui é a Constituição e está pronta. Uma Constituição promulgada é uma Constituição que ela é feita em conjunto com as partes da sociedade, ou pelo menos com as elites, que nem nesse caso aqui, mas ela é feita junto com o Congresso, ela tem uma Assembleia que faz ela, e daí ela é votada, e aí sim fica pronta. Essa é a diferença entre outorgada e promulgada, certo? Mas a Constituição de 91, ela tem umas características bem legais. Ela vai, pela primeira vez, chamar o Brasil de república, né? Agora tu vai ter oficialmente o nome República dos Estados Unidos do Brasil, e pasmem, esse nome fica até 68. Ele só vai mudar no meio da ditadura militar com a Constituição que a ditadura militar vai outorgar. Tá? Então, fica Estados Unidos do Brasil durante todo esse período. Outra coisa é que agora só vai ter 3 poderes e agora vai ter um Congresso bicameral. Agora que surge aquilo de Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores. Antes tu tinha apenas uma Câmara. E qual é a diferença, caso vocês tenham se perguntado em algum momento, entre uma Câmara dos Deputados e uma Câmara dos Senadores? Os deputados, eles existem ali para defender os interesses da população. Essa é a teoria por trás dos deputados. Tanto que o número de deputados de cada estado é em referência à população desses estados. São Paulo tem mais deputados do que o Rio Grande do Sul, que o Acre, por aí vai. Os deputados, eles são referentes à população. E os senadores, eles são referentes à instituição do estado. Então, os senadores, eles querem defender o governo daquele estado perante o governo federal. Por isso que o número de senadores é fixo, é 3 senadores para cada estado, certo? Além disso, em 91, a gente vai ter o fim do poder moderador, finalmente, aquele poder lá absoluto, né, do imperador vai deixar de existir, porque agora o presidente não vai ter um poder acima dos 3 poderes. O presidente está inserido no poder executivo. Então, ele não tem poderes maiores do que essas outras áreas. E a gente vai ter o fim do Senado vitalício. Antes, quando tu chegava ao cargo de senador, tu ficava ali até a tua morte. Não vai ser mais assim. Agora o cargo ainda vai ser grande, né? Até hoje é 8 anos o mandato de senador, mas não é vitalício, que já é uma certo melhor. E percebam a diferença de antes, né? Porque antes tu tinha uma figura de um monarca ali que tinha o poder todo centralizado nessa figura, né? Ele vai tentar fazer alguma coisa para dizer que é
mais democrático ali, colocando senadores e deputados e abrindo eleição. Só que vocês lembram que ele tinha o poder de dissolver a Câmara dos Deputados e ele escolhia os senadores, né? Ele elegia também as pessoas que governavam nas províncias, né? O equivalente ao que seria o governador do estado. Então, aqui tu vai ter uma abertura um pouco mais democrática nesse sentido, né? Que não vai ser tão democrática como é hoje, porque ali depois a gente vai falar disso, mas não era todo mundo que votava, por exemplo, né? Então, não sei se... tá. E, acho que é isso. Só um comentário, pessoal. Tentem decorar bastante a questão de que, nesse momento, não era estado, era província. Nesse momento não era governador, era presidente da província. Então, se aparecer esses termos na prova de vocês, não se confundam, tá? Pô, mas o Júlio de Castilhos era presidente da província, quer dizer que ele era presidente do Brasil? Não, ele era presidente da província do Rio Grande do Sul. É que esses termos, eles vão mudando conforme a época. Então, tentem ficar atentos para não acontecer nenhuma confusão, tá? Mas a doutora Eduarda falou sobre o voto, a gente está chegando no voto. Mas antes de falar do voto, vamos falar sobre o Estado laico. E nesse momento vai ser a primeira vez em que o governo do Brasil ele vai se desvencilhar oficialmente, pelo menos, da igreja. Agora, o governo é uma coisa, a igreja é outra, total divisão. Claro, a igreja ainda vai ter uma grande influência, né? Até os dias de hoje a gente vai ter ali bancadas evangélicas, bancadas religiosas e assim por diante. Mas, teoricamente, tu não tem nenhuma conexão oficial entre o Estado e a religião. Tu não vai ter uma religião oficial, tu não vai ter nenhuma delegação de um poder para a igreja. Agora, tudo isso cai nas mãos do Estado. E um exemplo muito interessante, que é o que eu trouxe aqui, é o casamento civil. Até esse momento, o casamento ele era exclusivamente uma questão religiosa. Né? Tu tinha que ir na igreja católica para se casar. Tu não podia se casar no cartório, por exemplo, porque não existia essa relação. Agora o casamento ele começa a ser civil, o governo começa a gerir essa coisa. Sobre o voto, pessoal, a gente vai ter o fim do voto censitário, né, aquele voto por renda, que é, na teoria, algo muito bom. Agora tu não está mais linkando o voto ao dinheiro, às tuas posses. E ele vai ser um voto aberto, que vai trazer alguns problemas, né? Porque quando o voto é aberto, a gente vai ter uma grande quantidade de fraudes, de gente sendo coagida a votar em um determinado político, porque se todo mundo está vendo para quem é que tu vai votar, tu pode ser cobrado desse teu voto posteriormente. E era uma prática muito comum nessa época, que vai ficar ainda mais escancarada lá na República do Café com Leite, alguns anos depois, o voto de cabresto. Tu tinha ali uma certa região, né? E principalmente nos meios rurais, né? Tinha uma região no meio rural, uma cidadezinha, que a grande figura da cidade é um cara muito rico, que quase sempre vai ser chamado de coronel. Esse cara muito rico, ele tem como coagir essas pessoas, intimidar essas pessoas a sempre votarem nele. Porque se tu não vota nele, é bem capaz que tu esteja em perigo nos próximos momentos, né? Então, tu tem essa intimidação, essa coação, que vai fazer com que as pessoas votem obrigatoriamente naquela pessoa que está lá. É um momento em que a corrupção e a fraude eleitoral ela é escancarada. A gente não tem, nesse momento, uma justiça eleitoral. Então, TRE, TSE não existem. Isso só o Getúlio vai criar daqui a muitos anos. Então, nesse momento, a eleição é uma terra meio sem lei. Vai ter uma quantidade de fraudes muito grandes. E sobre o vírus... por que não falaram de voto impresso? Pô, é trisseguro. Dá essa ideia para eles. Gente. Falando em voto impresso. Tá, falando em voto impresso. Eu só vou contar uma historinha aqui que eu achei muito bizarra. Isso já no período republicano agora, tá, gente? Acho que a eleição de 89 lá, do Lula e do Collor e tal, só um fato muito curioso. Tinha uma folha de papel com vários nomes dos candidatos e a pessoa chegava lá e marcava um X no nome do candidato que
Ela queria, né? E daí depositava folhinha de papel. Tinha uma cidade lá no interior de São Paulo que era muito lulista. Lulista pra caramba, assim. Todo mundo votava no Lula, tipo, era um negócio bizarro. Mas uma zona eleitoral votou quase que exclusivamente no Collor. Então, todo mundo achou meio, tipo, meio estranho isso, né? Porque uma zona eleitoral votou em massa no Collor, todo mundo votou no Collor, praticamente, e toda a cidade votou no Lula. Daí foram ver que tu tinha um grande número de pessoas naquela cidade que eram analfabetas, tinham pouca condição financeira, e elas simplesmente votaram no Collor porque o Collor era o nome de baixo e o Lula era o nome de cima. E daí, quando chegavam para as pessoas, falavam, vota no Lula, que é o nome de baixo. Daí a pessoa votava, falava, nome de baixo aqui, e riscava. Sendo que estava votando na pessoa errada. Então, voto impresso não é exatamente a coisa mais segura, né? Então, tentem lembrar disso quando alguém próximo Não, a você. senhor, mas tipo assim, a história fica mais absurda ainda, porque ele foi eleito com o voto normal. Então, se ele disse que vão fazer uma trampa com um voto, com esse tipo de voto, então quer dizer que ele fez também. Não faz sentido. Tá falando de quem? Do Collor? Não, Tô falando do Bolsonaro. Ah, tá. Foi confuso aqui. É que o Bolsonaro sabe que ele vai perder, entendeu? Ele tá fazendo que nem o Trump fez. O Trump fez a mesma coisa com o voto por correio. Né? Ele falou que ia ser fraudado e não sei o que. Isso é porque sabe que ele vai perder, e daí ele vai lá e vai dizer que foi. Depois foi tudo fraudado, entendeu? Depois que ele perder. É triste, né, pessoal? Mas então tá, gente. Só para finalizar aqui a questão dos votos, tá? Vamos tentar entender quem é que votava e quem não votava. Quem votava era muito simples. Tu tinha que ser um homem alfabetizado e maior de 21 anos. Quem não votava era quem não era alfabetizado, mulheres, menores de 21, militares também não tinham poder ao voto, padres, porque eles tentavam separar essa questão da igreja, né? Desempregados e detentos. Então tinha uma grande parcela aí que não votava. Mas tu pensa, não, mas homens alfabetizados maiores de 21 anos é uma grande parcela da população. Só que não. Nesse momento, a analfabetização ela é absurda no Brasil. Existem dados assim que 80, 90% das pessoas ainda não tinham sido alfabetizadas. Então, para tu ter tido essa oportunidade na vida, tu tinha que ter uma renda já elevada. Então, na verdade, tu eliminou o voto censitário, o voto pelo dinheiro, mas por outros motivos tu acabou certificando de que só quem votasse fosse quem tinha renda. Então, isso mudou um pouco, mas não mudou da mesma forma. Só aí já estava excluída a grande parte da população brasileira, que era a população que tinha sido escravizada e foi liberta, né? Porque as pessoas não eram alfabetizadas, tinha que pagar para ter acesso a esse ensino, né? E é bem curioso ver como é que funcionava o ensino público na época, né? Tipo, as escolas, etc. Era muito mais restrito do que é hoje, então não tinha um ensino público obrigatório. Era pouquíssimas pessoas que tinham esse acesso e, basicamente, quem tinha o ensino eram as pessoas com mais renda que contratavam professores particulares para os seus filhos. Então, tu vê que quem era alfabetizado já era uma classe elevada, uma classe com mais condições de renda. E aqui, gente, em eleições indiretas e desvinculadas, isso é interessante. Indiretas, na República da Espada, tá? Foquem nisso, República da Espada. Só o Congresso vai votar. Tu não vai ter a população votando no teu presidente, certo? O Congresso vai votar no presidente e, a partir daí, o presidente assume. Isso é na República da Espada. Na República do Café com Leite, a coisa vai mudar e tu vai ter eleições diretas, sim. Mas tu vai ter eleições desvinculadas. Isso vai continuar até o período republicano, a Constituição de 88, né? Tu não tinha uma chapa fixa, tu não tinha ali, por exemplo, um presidente e um vice que tu votava, e daí o outro presidente e o vice tu votava. Tu votava numa pessoa só, e daí o primeiro lugar era o presidente, e o segundo lugar ficava como vice.
Então, tu tinha situações muito bizarras, onde o presidente e o vice eram total opostos, eram oposição um ao outro. Porque tu votava no primeiro era o presidente, no segundo era o vice. Então ficava, às vezes, muito confuso, muito difícil de governar, porque não apenas o presidente tinha oposição, todo governo tem uma oposição no Congresso, mas o seu próprio vice era a oposição, né? Então era um negócio muito curioso. Não que hoje seja muito diferente, né? Hoje os vices, eles estão muito assanhados. Ok. Tá. Mas enfim, como é que acaba esse período do Marechal, tá? Só um comentário. O Marechal Deodoro Fonseca ele vai governar provisoriamente de 89 até 91. Em 91, quando ele faz essa Constituição, ele é eleito, né, pelo Congresso presidente. Ele é eleito, então, oficialmente em 91, mas ele vai governar desde antes. Só que em 91 ele vai ter muito problema para lidar com diversas classes que estão querendo mudança, né? A professora Eduarda já comentou, inclusive, lá dos militares que não gostavam do Deodoro, os militares que eram favoráveis a Floriano, e é esse o momento que a gente chega aqui. O Deodoro, ele vai ser o presidente, o Floriano vai ser o vice dele, e eles vão se bater a todo momento. Além disso, o Floriano vai ter muito poder com a Marinha, então o Deodoro e a Marinha vão se bater com bastante frequência, né? E por causa desse pouco diálogo com a Marinha, com a ameaça até da Marinha se revoltar, que seria algo muito desastroso, o Deodoro ele renuncia em 1891. Ele fica oficialmente no poder em torno de 8 meses, desde a eleição lá de 91, que ele faz por causa da Constituição, até a sua renúncia. Então, pouquíssimo tempo. E daí a gente tem o Floreninho. Eu não sei agora se eu coloquei isso em um lugar. Coloquei. Mas antes de falar sobre as características desse cara, a gente tem que falar que o que ele fez foi um golpe, na realidade. Ele deu um golpe no governo. Porque qual era a lógica da Constituição de 91? A lógica da Constituição de 91 era que se o presidente ele renunciasse, por exemplo, e passasse a metade do mandato dele, beleza, o vice assume, normal, que nem deve acontecer normalmente. Blá, blá, blá. Se o cara ele renuncia e não completou metade do mandato dele, deveriam ser feitas novas eleições. E daí é o que acontece. O Marechal Deodoro da Fonseca, oficialmente, ele fica 8 meses no poder. Daí ele renuncia. Deveriam ser feitas novas eleições, porém, contudo, entretanto, o Floriano ele assume o governo e ele não aceita sair. Ele simplesmente fala para todo mundo: quer me tirar? Tenta, mas eu controlo o exército, eu controlo a marinha. Então, ninguém tem, nesse momento, recurso para tirar o cara e ele acaba assumindo. Certo? Interessante como a história se repete, né? Que bonito. Vice no Brasil é um negócio muito perigoso. Tem que ter cuidado aí, porque é triste. Nós temos um vice militar, galera, só para avisar para você. Não, mas eles são amiguinhos, Eu tenho a impressão que toda vez que dá alguma coisa com o Bolsonaro, o Mourão já tenta escrever um discursinho ali, já tá preparado, assim, ele já tá Tipo, aposto. ele tá em país, não tá? Agora o Bolsonaro tá, tipo, na cirurgia, tá ligado? Tirou 1 quilo de cocô. E o Mourão tá viajando. Então o Brasil tá assim, ó. Pior que eu Quem quer não governar? sei. Pior que eu não sei onde é que ele tava. Nem tava ligado nisso. Ele tá em outro país, se não me engano. Ele não tá no Brasil. Inclusive, quem operou foi o cirurgião mesmo da facada lá, né? Eu não vou falar nada porque são gravados, né? Que Deus abençoe. Mas. Ai, é complicado. Enfim. Deixa eu ver aqui o negócio. Precisa usar bisturi, né? Sim.
Só para fechar o Floriano, sei que a professora Raíssa tá aí, então talvez ela me mate, mas é literalmente um slide, tá? Pra gente fechar esse cara e depois a gente chega. Porque depois desse cara a gente já vai ter a República do Café com Leite, né? Café com Leite. Mas, para finalizar, ele vai assumir com golpe. Ele vai ser um cara muito autoritário, ele vai reprimir várias revoltas. E a gente vai ter, inclusive, uma aula específica falar sobre as revoltas. Esse período vai ser um período com muitas delas. Inclusive, uma das mais famosas, a Revolta da Armada, vai ser o motivo pelo qual o Florianópolis tem esse nome, porque os caras, os revoltosos, eles vão fugir para a ilha de Floripa, que naquela época era a ilha do Desterro. Daí o Floriano vai atrás deles e vai dar um pau neles. E em homenagem a essa batalha ali da ilha do Desterro, a cidade vai ser chamada de Florianópolis, tá? Olha aquele cara ali, meteu a porrada neles. Bora colocar o nome dele numa cidade. Bora. Boa. Eu demorei muito para saber esse fato, eu fiquei muito chocado depois. Floripa, né? Enfim, ele vai ser um cara muito autoritário, muito repressivo. Inclusive, ele vai ter o apelido de Marechal de Ferro por causa da força que ele lidava com aqueles que discordavam dele. Mas ele vai ser muito apoiado por algumas partes. Fale. Isso é. Ali no slide, ali embaixo do nome do Marechal Floriano Peixoto, tá 1891 e 1884. É 1894? É 1894. Desculpa, Ah, tá. Porque às vezes eu copio os slides e mudo ali as datas, mas deve ter dado um bug aqui. É de 91 até 94, tá? Então, apesar desse cara ter sido um cara muito autoritário, muito repressivo, ele vai ser muito apoiado pelas classes econômicas. Ele vai construir muita obra pública no Brasil, então a infraestrutura vai aumentar bastante. E ele vai ser muito focado nas indústrias, ao contrário do Deodoro. O Deodoro ele vai ser grande amigo do agronegócio. Agora, o Floriano ele vai ser muito amigo dos industriais. Então, ele vai ter um grande apoio dessas pessoas. Certo, pessoal? Tranquilo? Entenderam bem esse período da República da Espada? A gente conseguiu fechar exatamente a República da Espada nessa Sim. aula. Entenderam por que é a República da Espada? Uhum. Então, Detalhes decorem isso, tá, do gente? poder à força. Exatamente. Então tá, galera. Finalmente gravamos a aula pelo Meet aqui. Vou dar o fim aqui e vou postá-la. Muito obrigado pela presença de todos.